Pessoas que precisam se sentirem amadas o tempo todo, que precisam e têm esse sentimento de eu tenho que agradar para ser aceita. E com isso ela se anula, ela anula os seus interesses, ela não consegue conquistar espaço, ela não consegue colocar a sua opinião, os seus gostos, sempre fazendo o que o outro quer. Por mais que ela não goste daquilo, por mais que ela odeie determinados ambientes, assuntos, pessoas, ela sempre se anula. Você conhece alguém assim? Ou talvez você passa por isso quando tem alguém do seu interesse, ou até mesmo no meio familiar, né, na sociedade, no seu trabalho, na faculdade. Você detesta determinados grupos, determinados assuntos, mas quando você está lá no meio e tentando agradar e concordando, mesmo que você não concorde. Então, hoje é o nosso segundo vídeo. O primeiro eu expliquei com esse mesmo tema, né? Pessoas que se anulam e não conseguem defender os seus interesses. Foi a primeira hipótese, que nós falamos sobre a agressividade que foi reprimida. E eu expliquei no outro vídeo o porquê e como essa pessoa, depois que ela se torna adulta, quais são os prejuízos psicológicos que aconteceu com ela por causa daquele determinado comportamento de agressividade que foi reprimido. Mas esse vídeo aqui hoje nós vamos falar sobre a pessoa que precisa ser boazinha o tempo todo. Por quê? Então, olha só, essa é a segunda hipótese dentro da psicanálise. Aqui eu até deixei aqui ao lado, para você que quer aprender um pouquinho, entender. Começa por esse livro aqui, de Freud, que fala sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Aí você vai começar a entender um pouquinho do porquê desse padrões de comportamentos que a gente, quando era criança, começou a absorver, entender que deveria ser daquela forma para a gente para a gente viver melhor no contexto familiar, no contexto que a gente foi inserido, mas que por causa de determinados comportamentos dos adultos e dos cuidadores, do ambiente, da cultura que a gente estava quando era criança, a gente desenvolveu esse tipo de comportamento que hoje, na vida adulta, está nos prejudicando. Então, olha só, para não ficar longo esse vídeo, eu até anotei aqui no meu caderninho de estudos, para eu não perder nada. Olha só, a segunda hipótese, certo? Gente, você já viu aquela pessoa que você, na verdade, não sabe quem ela é? Sempre ela é boazinha, tem aquele coração maravilhoso. Você nunca ouviu ela falar, eu não gosto de jiló. Come odiando, eu não gosto de moela de porco, só moela de frango, só porque você gosta, né? Aí a pessoa, para agradar você, ela come o diacho da moela. Aquela pessoa que, na verdade, você não sabe quem ela é, porque ela sempre está com aquela roupagem de boazinha, querendo agradar todo mundo. Sabe por quê que essa pessoa é assim hoje, na vida adulta? Porque quando ela era criança, ela assimilou através dos seus cuidadores, sejam pais ou terceiros que cuidou dela, do seu ambiente, né, onde ela estava e se desenvolvendo como indivíduo. Ela entendeu que, veja só, através do comportamento dos adultos, fez a criança entender que se eu for boazinha, se eu concordar, falar que eu gosto disso, porque aquela pessoa gosta disso, então ela vai me amar. Se eu for boazinha, eu vou ser aceita. Se eu for boazinha, obediente, passiva, eu vou ganhar aquilo. Quem passa essas informações, mesmo que sejam subliminares, vamos dizer assim,
e a criança pega aquilo, assimila e guarda, é todo o contexto geral onde ela está inserida, os adultos. E aí ela percebe que se ela for boazinha, passiva, obediente, concordar com tudo, ela vai ter um ganho. Então é vantajoso ser assim. Então eu gosto de passear naquele determinado lugar. A pessoa que vai me levar gosta, por exemplo, de que eu pegue o chinelinho e ponha lá no pé dela, que eu traga água quando ela chega, então eu vou ser boazinha. Porque aí eu vou ganhar o meu passeio. Ela começa a fazer essas associações. Só que quando ela vai para a vida adulta, ela ainda inconscientemente traz esse desejo de troca. Eu vou ser boazinha, eu não vou mostrar quem eu sou, não vou mostrar as minhas opiniões, eu não falarei não de jeito nenhum, por mais que eu ache horroroso aquilo que aquela pessoa está usando, por mais que eu ache horroroso o cabelo vermelho, eu vou falar, você tá linda. Por mais que eu deteste muitas cores, eu falo, eu adoro cores. Por quê? Porque a pessoa quer ter um ganho. Só que isso é péssimo, porque ela quer ter um ganho com todas as pessoas o tempo todo e nem sempre isso vai trazer algum benefício para ela, porque ela desenvolveu esse comportamento de passiva, obediente, que gosta de agradar todo mundo, um coração maravilhoso, mas por dentro tá cheio de ódio, tá? Cheio de raiva reprimida ali, mas ela precisa agradar, ela tem que ser boazinha, fazer tudo para os outros o tempo todo, porque eu preciso ganhar alguma coisa, eu preciso ser amada. Se eu falar não, se eu mostrar que eu não concordo, eles não vão gostar de mim, e eu preciso ganhar algo em troca. Só que o que acontece? Na vida adulta não é assim. A gente precisa conquistar, conquistar o trabalho dos sonhos, conquistar uma nota boa na faculdade, através dos meus estudos, e não só ficar agradando o tempo todo, trazendo bolinho para o professor. Eu via isso muito na faculdade. Eram tantos presentes, principalmente aqueles professores das matérias mais difíceis. Processo penal, direito penal, aquelas matérias bem difíceis. Enfim, percebe o que isso ocorre na vida adulta da pessoa? Olha só, eu coloquei aqui assim, a criança vai entender que para ela receber o amor do outro, e quando ela percebe que ela vai ser muito amada, e se ela comportar de modo passivo, obediente, boazinha, então ela vai repetir esse padrão a vida inteira, porque ela quer ter essa recompensa. Lembra, eu expliquei agora há pouco. Quando ela estiver na vida adulta, esse padrão vai permanecer. Ela vai ter severos problemas, porque na vida adulta nem sempre você se colocar de modo obediente, boazinha, submissa, passiva, vai trazer para você vantagens, nem sempre vai trazer. Muitas das profissões você tem que ser atirado, você tem que impor. Imagina um advogado com esse sentimento aqui de coração enorme, boazinho, bonzinho, passivo, não vai ganhar nenhuma ação, gente, vai se lascar na vida. Não tem nenhuma profissão que, se você for bonzinho o tempo todo, as pessoas vão tirar vantagem de você e você vai se lascar. Consegue perceber agora o porquê que quem tem esse sentimento de sempre bonzinho, querer agradar todo mundo, não vai conseguir conquistar nada, porque não consegue impor sua opinião? Então, olha só, a segunda hipótese dentro dos estudos da psicanálise é isso. Olha, eu coloquei aqui, a criança percebe que ela tem muitas vantagens, muitos ganhos em se manter nesse padrão, nessa situação passiva, obediente, querendo agradar o tempo todo,
guardando, sufocando os seus sentimentos e as suas opiniões. E na verdade a gente nunca sabe quem essa pessoa é de verdade, porque ela veste esse comportamento para poder agradar o tempo todo, para ter um ganho, porque ela assimilou que se ela for boazinha, ela vai ganhar algo em troca. Percebe? E aqui, com o meu trabalho, com as terapias que eu trabalho, principalmente a terapia EFT, Emotion Freedom Techniques, a gente identifica esse padrão de comportamento e outros também. Identificamos qual é a sua questão, a questão da pessoa que me procura, e a gente vai ressignificando através da compreensão. É muito importante você compreender o porquê. Então eu sou assim, porque eu agi a vida inteira assim. Então, não consigo o que eu quero, porque eu estou plantando cebolinha, mas eu estou querendo colher maçã. Não tem como, gente. São situações diferentes, mas a partir do momento que a pessoa percebe onde ela está falhando com ela mesma e o porquê, a gente começa a ressignificar e fazer esse trabalho interno, tá bom? Então, se você conhece alguém assim, ou mesmo você queira passar por uma sessão com essa técnica, eu vou deixar meu telefone aqui abaixo. Eu faço atendimento online e também presencial, tá bom? Meu nome é Cristiane Rezende, sou terapeuta desde 2002, sou mestre em Reiki, já terapeuta holística, tenho vários cursos em várias áreas dentro das terapias, mas eu trabalho especificamente com a técnica Emotion Freedom Techniques, que é uma técnica de liberação emocional, isso que eu te expliquei aqui tudo, hoje nesse vídeo, e também com Reiki, tá bom? Então, um beijão, espero ter contribuído com você, e eu vou gravar o outro vídeo falando da terceira hipótese, dentro da psicanálise, que explica esse comportamento, esse padrão de comportamento de pessoas que não conseguem defender o seu ponto de vista, os seus interesses, e se anulam em prol dos outros. Ok? Até mais, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.